Olá. Vamos direto ao ponto hoje, né? Temos umas notícias quentes aqui. Mostram bem como a corrida pela inteligência artificial tá, assim, pegando fogo. Uhum. Temos fontes detalhando uma disputa bem acirrada por talento, sabe? Entre gigantes, Meta e OpenAI. Ah, sim. Essa história deu o que falar. Exato. A missão aqui é tentar entender o que é essa briga toda, o que ela diz sobre o momento atual da IA, né? E olha, se preparem, porque os valores envolvidos são de cair o queixo mesmo. É verdade. Uma das fontes até compara uma das ofertas, bom, digamos que faria a mega-sena da virada parecer, sei lá, um troco. Vamos investigar isso aí. Boa. Então vamos lá. Então, o centro da história é que a Meta, sim, a dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, essa gigante toda, teria feito propostas financeiras, assim, absolutamente estratosféricas, para tirar engenheiros da OpenAI, né? A criadora do ChatGPT. Exatamente. Os relatos falam em salários anuais que poderiam bater, tipo, US 100 milhões. 100 milhões de dólares por ano. É. Convertendo, isso dá quase 550 milhões por ano. Assim, dá para imaginar ganhar uns 45 milhões por mês? É surreal. É um número que realmente salta aos olhos, né? E olha, não seria só o salário. Segundo as fontes, Não, tem mais. tem mais. As fontes mencionam que, além disso, a Meta estaria acenando com bônus individuais de mais US 100 milhões. Mais 100 milhões? De bônus? Isso, outros 549 milhões, mais ou menos. Só para convencer esses profissionais a pular do barco da OpenAI, entende? Caramba. E quem trouxe isso a público foi o próprio CEO da OpenAI, o Sam Altman, né? Numa entrevista recente. 100 milhões de salário e 100 milhões de bônus. Isso soa mais como, não sei lá, uma tentativa meio desesperada do que um recrutamento normal, não acha? Exato. E o contexto ajuda a entender, né? As fontes são unânimes, todas elas descrevem o mercado de IA como extremamente aquecido. Uhum. A Meta, assim como outras gigantes, claro, está injetando bilhões na área. Bilhões. Mas parece sentir uma pressão, sabe? De precisar desesperadamente do melhor capital humano para turbinar seus times. Entendi. Falta gente qualificada nesse nível, né? Muita falta. E tem uma percepção que aparece nas fontes de que talvez a Meta esteja correndo um pouco atrás na área específica de IA generativa. Aquela que cria coisas novas, textos, imagens. Essa mesma, aquela capaz de criar conteúdo novo. O modelo Llama 4 deles, por exemplo, que lançaram em abril, ele recebeu algumas críticas, né, por não performar tão bem em certas tarefas. Isso pode aumentar essa urgência deles, entende? Faz sentido. E essa busca agressiva por gente de fora, isso é novidade para a Meta? Ou eles já faziam isso? Uma das fontes até lembra que a Meta já fez contratações importantes antes, tirando gente da Scale AI, por exemplo. Ah, a Scale AI que trabalha com dados para IA, né? Isso, essa startup especializada nisso. Mas, assim, os valores que estão sendo ventilados agora, nessa investida sobre a OpenAI, ah, esses são de outra magnitude, completamente fora do comum. Hum, Isso sinaliza o quão valiosos são esses engenheiros específicos, né? Aqueles com experiência prática em treinar, em escalar os modelos mais avançados de IA. É um conhecimento muito específico e muito raro. ok. Então a Meta está realmente jogando pesado. E do lado da OpenAI, como é que eles reagiram a essa chuva de dinheiro? Olha, o Sam Altman, o CEO, foi bem direto ao ponto. Ele classificou as propostas como loucura, pura e A simples. loucura. Forte. Sim, e ele disse estar feliz porque, pelo menos até aquele momento da entrevista, nenhum dos seus principais talentos tinha cedido, tinha aceitado a oferta. Embora ele tenha confirmado que muitas pessoas da equipe foram sim sondadas pela Meta. Entendi. Então ele confirmou as abordagens, mas disse que o pessoal-chave ficou. E além de chamar de loucura, parece que ele deu uma cutucada na Meta também, certo? Sim, deu uma alfinetada interessante, né? Ele disse que, apesar de respeitar a Meta em vários aspectos, ele não a considera muito boa em inovação. Uau! Direto no ponto. É uma declaração forte, né? Bem no meio dessa disputa toda, e vale notar como as fontes apontam que a Meta preferiu o silêncio, não comentou publicamente essas falas do Altman. Estratégia talvez. Essa troca de farpas, essas ofertas milionárias, o que isso tudo significa no cenário maior da IA? Qual é a leitura disso? Olha, para mim, essa disputa tão intensa por um grupo relativamente pequeno de especialistas,
e com cifras que parecem irreais, né? Isso sublinha de uma forma muito dramática o valor estratégico que as empresas estão colocando na liderança em IA. Não é só ter a tecnologia, é ter quem faz. Exatamente. Não é só sobre ter a tecnologia, é sobre ter as mentes capazes de criá-la e de evoluí-la. Mostra que essa não é mais só uma área de pesquisa e desenvolvimento, entende? É o centro nervoso da competição tecnológica para o futuro. Uhum. Essas ofertas não são só salários gigantes, são apostas estratégicas, apostas de centenas de milhões de dólares no futuro. Faz todo sentido. Então, resumindo o que a gente viu hoje, a guerra por talentos em IA escalou para um nível assim sem precedentes. A Meta, talvez sentindo essa pressão de não ficar para trás, está disposta a abrir os cofres de uma forma espetacular, oferecendo pacotes que somam centenas de milhões de dólares. É muito dinheiro. Muito mesmo. E a reação da OpenAI mostra que, apesar da loucura, como disse o Altman, das ofertas, eles tentam manter seus times coesos, talvez apostando na cultura de inovação deles, né? Exatamente. É uma aposta no projeto, na missão, talvez, contra o dinheiro puro. E isso nos deixa com uma reflexão importante para levar, né? Qual seria? Se tanto poder de fogo financeiro, se tanto talento crucial se concentra em tão poucas mãos, nessas poucas gigantes que ficam disputando ferozmente entre si, como isso vai moldar o futuro da inovação em IA? Boa pergunta. Será que essa concentração toda acelera o progresso, porque tem mais recursos ali? Ou será que, paradoxalmente, pode acabar limitando a diversidade de abordagens, o acesso mais amplo a esses avanços? Hum. É algo para a gente ficar de olho, né, para acompanhar bem de perto como isso vai se desenrolar.